nós vamos lembrar de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, o nome Emanuel não tem nada a ver com o mentor de Chico Xavier. Então, Emanuel Swedenborg, um vidente sueco, com uma inteligência genial, era um gênio, porque o homem entendia de tudo naquela época, e no ano de 1744, nós estamos referindo a essa data, esse vidente sueco, então, com toda a sua capacidade intelectual, com todos os seus conhecimentos, este homem também tinha uma vidência extraordinária. E ele relata, num dos seus livros, escreveu alguns livros, ele relata que a primeira visão que ele teve do mundo espiritual foi no ano de 1744. E ele escreve da seguinte maneira, que o mundo espiritual se abriu para ele. E ele começou a ver o que existia nesse mundo espiritual. Primeiramente, ele viu pessoas que ele conheceu e que haviam morrido. Então, ele viu as almas daquelas pessoas. Depois, ele começou a ver muitas e muitas almas de pessoas que ele nunca viu na vida. Então, eram almas que começaram a surgir ali na sua, digamos, tela mental, não é? E ele vendo, descortinando como era esse mundo espiritual, ou como é o mundo espiritual. E o que ele viu mais? Ele passou a ver cidades, casas, escolas, universidades, hospitais, e assim sucessivamente. Aquela sucessão extraordinária, não é? De aspectos diferentes deste mundo espiritual. E viu também algo muito interessante. Ele viu que pessoas que desencarnavam na fase infantil, o espírito se mostrava do outro lado também como criança. Se desencarnou com 2 anos, se apresentava com 2 anos. Se desencarnou adulto, se apresenta como adulto. E assim por diante. E ele percebeu que aqueles que desencarnaram na fase infantil, espíritos que estavam encarnados, mas com a forma infantil, esses espíritos apresentavam do outro lado a mesma forma e eram levados para locais especiais aonde recebiam amparo e ajuda de mães já desencarnadas, não as próprias mães, porque às vezes elas não haviam desencarnado, mas de senhoras, de espíritos de mães que estavam já no mundo espiritual e que atendiam a essas crianças, até que elas fossem se desenvolvendo e assumissem a forma adulta. É bom dizer também, esclarecer o seguinte, uma pessoa às vezes diz assim, eu vi o meu pai morreu há 10 anos, mas agora eu comecei a ver meu pai, então ele aparece para mim e está sorrindo ou está triste, e a pessoa começa a dizer o que está captando ali das sensações que o pai está transmitindo. Mas o que a pessoa vê? Ela vê o espírito. Allan Kardec vai trazer essa explicação a partir do Livro dos Espíritos. O que nós vemos é o perispírito, ou seja, um corpo fluídico que está em torno do espírito. Porque o espírito é a mente, é a inteligência, é uma chama, é uma luz, como diz o Livro dos Espíritos. Mas ele tem um corpo fluídico que o reveste. Então, quando a pessoa diz, eu estou vendo meu pai, ou a minha mãe, ou meu filho, o que ela está vendo é esta forma, não é? Essa morfologia espiritual. Então, ela está vendo o corpo fluídico. É fluídico porque está no mundo espiritual. Então, não é um corpo carnal. Ele tem essa diferença. Portanto, quando uma criança, um espírito que reencarnou e depois morre na fase infantil, o corpo físico, não é? Ele volta para o mundo espiritual com o seu perispírito ainda com uma forma infantil e só com o tempo que vai assumir de novo a sua forma adulta. Alguns espíritos levam mais tempo, outros levam menos tempo. E ele viu tudo isso, Emanuel Swedenborg, e ele relata essas coisas todas. Exatos 200 anos depois, em 1944, porque essa evidência dele foi em 1744. Em 1944 vai ser lançado o livro Nosso Lar. Falando o quê? Exatamente aquilo que Emanuel Swedenborg havia visto.